Esse projeto, o assunto aqui, a primeira discussão, portanto, é legalidade e constitucionalidade. Mas eu vou ter que apresentar aqui a minha posição contrária a esse projeto, pelo seguinte, senhor presidente, senhores vereadores. Em primeiro lugar, o projeto diz o seguinte: fica proibido a alimentação de pombos em áreas públicas do município de Campinas. Bem, senhor vereador senhores vereadores, senhor presidente, em primeiro lugar, eu entendo que a objetividade do projeto é boa. Há uma objetividade aqui que é o seguinte, diz assim: o objetivo é acabar com a proliferação de doenças causadas pelos pombos. Muito bem, mas, senhor presidente, senhores vereadores, e aqui que eu quero compartilhar com vocês, quem vai a uma praça entregar alimentos para os pombos, ou pessoas da terceira idade, ou crianças, isso era comum na nossa cultura até há pouco tempo, as crianças principalmente, gostavam de dar alimentos para os pombos, tirar foto, etc. Isso está no nosso imaginário cultural, inclusive, nós precisamos desconstruir isso com sabedoria. E, obviamente, como um professor, qual é o olhar que eu tenho? Não é criar uma lei coercitiva proibindo, mas criarmos campanhas educativas, campanhas dando consciência para as pessoas, embora as pessoas que estejam fazendo isso estejam de boa fé. Nós sabemos que a pessoa que vai à praça pública alimentar os pombos, eles não estão fazendo isso de má fé. Eu vi aqui, sem dúvida alguma, a justificativa apresenta uma série de doenças que os pombos são transmissores, embora todo ser vivo é transmissor de doença, né? Então, não são só os pombos. Mas eu diria que o projeto, embora há um parecer aqui, e a discussão é da legalidade e da constitucionalidade, há um parecer dizendo que o projeto é legal e constitucional. Então, não há um problema de ordem jurídica. Mas como nós estamos discutindo, eu particularmente, e aí eu peço para os vereadores refletirem sobre essa questão, acho que seria mais inteligente, mais eficaz, nós fazermos campanhas educativas, explicando os problemas que estão no contexto de alimentar os pombinhos. Aliás, o próprio assunto aqui diz assim: fica proibido a alimentação dos pombos em áreas públicas. Então, vamos lá. Imagina os senhores vereadores, uma pessoa que não entendeu, não compreendeu, não tem consciência do problema. Ele não vai entregar o alimento na praça pública, ele vai num terreno privado e entrega o alimento, a mesma coisa. É só ir lá no centro da cidade, no seu quintal, entrega o alimento, a mesma coisa. Então não resolveria. E outra, criar uma lei para proibir a pessoa de dar alimentos a esses pássaros. E a fiscalização, como seria? Então vamos imaginar a cena. Um senhorzinho ali de terceira idade com um pouquinho de milho na mão, lá na praça, entregando milho para os pombinhos, aí chega um fiscal da prefeitura. O senhor será multado porque está entregando comida. Olha que cena absurda. Então faz-nos rir até isso. Então eu entendo, senhores vereadores, que nós teremos resultados mais eficazes se ao invés de criarmos uma lei coercitiva, nós criarmos campanhas eficazes de educação. Vamos educar o povo. Vamos trabalhar isso nas escolas, através da mídia escrita e falada, né, explicando que os pombos são agentes de transmissão de doença, mas vamos explicar, dar consciência para o povo. Mas educar é mais difícil, é mais fácil a gente criar lei, impor, é mais fácil. Mas, como professor, como educador, eu faço um apelo a essa casa para rejeitar o projeto, e vamos sim, eu quero oficializar as secretarias da educação, da saúde, do meio ambiente, para que criem-se campanhas eficazes de educação, para que a população não venha alimentar os pombos. E lembrando, repito, quem faz isso, faz de boa fé, não merece ser multado, mas merece ser educado, ter consciência dos problemas que adviriam dessa atitude. Pois não, nobre vereador? Uma parte. Apenas para corroborar com a tese defendida por Vossa Excelência,
que se o objetivo do projeto realmente é tentar minimizar ou evitar a propagação de doenças por esse tipo de ave, há outros instrumentos e há outros mecanismos. Certamente, além de difícil aplicação, tal proposta ela se mostraria inócua, até porque existem alimentos na natureza que continuariam sustentando essa população de pombos. Eu concordo com Vossa Excelência quando o gesto que leva um indivíduo, um cidadão, que seja uma criança ou um idoso, a dar alimento aos pombos, é de uma relação de respeito, de amor à natureza. E ele não pode jamais ser penalizado por isso, talvez orientado, instruído, mas o caminho para combater a doença certamente não é esse. Por isso, quero acompanhá-lo na votação dessa proposta, senhor Obrigado, vereador Rossini. É exatamente isso. A pessoa que está alimentando os pombos o faz por amor à natureza. Ele não está fazendo isso de maneira alguma com a consciência de que esses transmissores de doenças, ele não tem essa visão. Ele está fazendo porque ele tem um carinho pelos seres vivos, e nesse caso os pombos. Então eu entendo que uma lei com essa dimensão, com coerção, para proibir a pessoa de entregar, ou uma criança, ou um adulto, eu acho um exagero. Eu entendo que seria mais eficaz termos campanhas educativas, e não uma lei que proíbe a pessoa alimentar pombo. Pois não, nobre vereador. Vereador, eu quero parabenizar a Vossa Excelência, eu acho que a linha é bem essa mesmo. Quero concordar com Vossa Excelência que precisamos ter campanhas educativas, a visão de Vossa Excelência está mais correta do que o próprio projeto. Tanto é, vereador, que o próprio autor que tinha proposto à época, né, ele concordou que esse projeto não deve ser aprovado. Ligou para nós, ligou para essa casa, pedindo até que rejeite esse projeto aqui. Então eu peço que essa casa aqui acompanhe rejeitando o projeto do vereador, a pedido do próprio, e Vossa Excelência está correto. É melhor que se faça campanhas educativas, né, até porque não tem você proibir um senhorzinho ou alguém, né, para esse tipo de coisa. Parabéns, vereador. Obrigado, vereador. Então, veja, há uma importância num projeto desse, porque nós nos ocupamos em debater a temática. Então, de todo não é perdido, porque a sociedade vai refletir. Daí a necessidade de campanhas, buscar um caminho, porque sabemos da importância de combatermos os transmissores de doenças. Então, vamos fazer as campanhas. Então, embora não concorde com o projeto, entendo a importância dele vir aqui nessa casa para debatermos a questão. Pois não, vereador Cirilo? Vereador professor Alberto, eu quero inicialmente cumprimentá-lo. Eu acho que a sua tese é amplamente favorável. A bancada do PSDB caminha junto no pensamento nesse sentido, até porque nós estamos penalizando também a ave. Você proibir, a ave não tem culpa nenhuma. Ela necessita do alimento, ela nasceu lá, ela foi criada naquele lugar. Então, há necessidade realmente da conscientização do ser humano. A partir desse momento, o ser humano, tendo essa consciência que não deve alimentar, ou como ele deve alimentar, eu acho que a gente acaba resolvendo o problema e os malefícios que pode vir trazer essas aves também. Parabéns, viu, vereador? Obrigado. Então, senhores vereadores, senhor presidente, eu solicito que não acompanhe, né, que não mantenha esse projeto, porque nós estaríamos, então, impondo algo de pessoas de boa fé, né? Pois não, vereador. Vossa Excelência, eu queria também, no mesmo sentido, parabenizá-lo. O senhor, como um grande professor também, um grande educador, e eu acredito muito na fala de Vossa Excelência, quando sempre luta na questão da educação. Esse país, como um país que está aí em amplo desenvolvimento, crescimento, nós precisamos, de fato, investir na questão educacional. Eu não tenho dúvida que é a única saída para uma sociedade melhor. Isso não só na questão humana, mas qualquer tipo de vida que nós temos que preservar, nós temos que trabalhar com a questão educacional. Então, parabéns, Vossa Excelência, pela sua fala. Obrigado, vereador Vermelho. Então, senhor presidente, encerrando a minha fala, eu peço para os vereadores levarem esses elementos pautados aqui em consideração e rejeitam o projeto, e vamos trabalhar em campanhas educativas, mas eu gostaria de
falar aqui para os vereadores o meu respeito e minha consideração ao autor do projeto, né, não tem nada de pessoalidade, mas são confrontos de ideias, e eu entendo que as pessoas que alimentam pombos em áreas públicas não o fazem de má fé, mas de respeito à natureza. Então vamos fazer campanhas educativas para que elas deixem de fazê-lo, mas tendo a oportunidade de ter consciência e não por uma lei impositiva. São essas minhas considerações, senhor presidente, senhores vereadores.